bem? Sou a Adriana, comecei esse canal tem uns dias. Eu quero estar aqui passando para vocês, né, as minhas experiências que eu tenho vivido, já falei isso nos outros vídeos, e aprender com vocês, né, algumas coisas que a gente passa no nosso dia a dia, porque hoje em dia nós estamos vendo aí na internet, fala muito sobre lei da atração, Ho'oponopono, várias coisas. E, gente, vou ser sincera com vocês, eu já testei todas, né? Ho'oponopono já fiz, pra mim foi muito eficiente em questão de crenças limitantes, porque vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, bem breve, para o vídeo não ficar grande, mas eu já peço pra vocês estar me seguindo, curte, né, e compartilhe para estar me ajudando a crescer no canal e com o tempo a gente crescendo junto, que eu também tô aqui para aprender e para passar para vocês algumas experiências que eu tenho, né, feito, que eu tenho testado. E eu vou falar, né, do Ho'oponopono, como eu já comecei a falar para vocês. Então é isso, gente. Me segue aí, tá bom? Pra estar me ajudando no crescimento deste canal. Eu creio que sei, assim, as minhas experiências de vida que eu já passei, tem muitos também que às vezes passam por mesmas coisas que eu já passei, né? E vai ser a gente vai estar fazendo uma troca de experiência, né? Vou estar ajudando vocês a superar alguns traumas, algumas coisas do dia a dia, das coisas que já do passado, né? Porque a gente vive muitas vezes no passado e o passado, gente, acaba nos travando, né? Impedindo da gente crescer futuramente, de ir para frente, se expandir. Então, assim, é muito bom a gente ter o conhecimento da onde a gente viemos, né? E do que a gente pode estar aprendendo a passar, né? Todos os obstáculos, nossas crenças limitantes, que isso acaba dando aquele travamento, sabe? Quando você trava assim na sua vida, sabe aquele estado repetitivo da sua vida que falam que é como diz, meu Deus, eu esqueci, assim, não sei como pronunciar, falar pra vocês, mas vai aparecer. Então, assim, acaba nos travando, né? A gente vive aquela vida repetitiva e eu passei muito por isso. E ainda tem coisas ainda minhas, assim, que acontecem, assim, que são repetitivas e eu tô procurando, né? Tô conhecendo por dentro para poder saindo, né, desse ciclo vicioso, dessa repetição. Então é isso, gente. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês, né, sobre a história do Ho'oponopono. Vou passar minha experiência com vocês do Ho'oponopono. O Ho'oponopono eu conheci em 2020 eu conheci o Ho'oponopono através da Beth Russo, né? Aí depois eu me interessei mais, aí eu comecei a pesquisar mais sobre o Ho'oponopono, né? E aí eu comecei a fazer as técnicas da Beth Russo. E eu vou falar pra vocês que me ajudou muito, porque eu saí de uma crença assim, muito Me perdoa, gente. Vocês entenderam o que eu falei, né? Eu travei um pouco. Então eu vi muito de crenças, sabe? De religiões. E eu tava cansada, sabe? De viver isso, de passar por isso. Porque eu não tava vendo resultado na minha vida. Tem pessoas que conseguem, mas eu não tava. Eu me dava muito, me doava muito. Só que eu não conseguia crescer nessa área. Eu fazia de tudo, gente. Eu fiz muita coisa, muita coisa. Me dava por inteiro, deixava. Eu lembro que em 2013 meu pai faleceu e eu tava numa certa denominação, né? E nessa época foi uma época assim que eu queria tanto a gente mudar de vida, queria tanto mudar de vida, que eu caía de cabeça. Eu queria descobrir o que estava causando a minha limitação, por que eu estava naquela vida, que nunca, sabe, nunca crescia, ficava, sabe, desempregada, morando numa casa ruim naquela época. Meu pai estava morando comigo, minha mãe também, e numa situação muito. E eu comecei a pegar firme, ir na igreja, fazendo voto, fazendo de tudo, tudo mesmo. E quem me conhece, eu creio que muitas pessoas que me conhecem vão ver esse vídeo, sabe do que eu tô falando.
sabe? Eu sei que eu tive muitos defeitos, muitas falhas, e eu fiz de tudo, né? Pelo menos o que eu podia fazer no meu conhecimento, eu fiz, né? E até nessa época, uma pessoa que me ajudou muito também, assim, dentro dessa religião, me ajudou sim, com seus conselhos, com suas frases. Uma vez ela me falou uma coisa, essa pessoa, que no dia eu fiquei chateada. Fiquei. E depois, com o tempo, eu fui entendendo, sabe? Que às vezes quando a gente tem uma doença, assim, não é doença física, mas uma doença emocional, a gente não aceita quando as pessoas falam, né? A gente não consegue enxergar isso. E essa pessoa falou pra mim, falou assim, Adriana, você é uma pessoa muito emotiva, você age muito pela emoção. Gente, aquilo me doeu na hora, eu não aceitei, falei, não, eu não sou assim, eu não aceitei aquilo. E depois, com o tempo, eu fui entendendo, de fato, eu era muito emotiva, eu achava, agia tudo pela emoção, tudo pra mim era sentimento, sabe? E isso acabou, assim, me prejudicando, né, com o tempo. E aí, resumindo, nessa época que meu pai faleceu, eu lembro que eu tava nessa, né, denominação e eu fui para um retiro nessa época, né, e meu pai lá no hospital, minha família ficou muito chateada comigo porque eu fui no retiro e eu não devia ter ido porque meu pai estava no hospital. E nesse dia que eu estava no retiro, em seguida, no dia seguinte, meu pai veio a falecer. Então eu recebi muita crítica da minha família, sabe, por eu ter feito isso. Mas no meu pensar, no meu coração, eu estava servindo a Deus, eu estava buscando a Deus, eu queria sair dessa vida, sabe? E foi isso que eu fiz, né? E de lá pra cá, assim, foi acontecendo essas coisas, aí eu cansei, chegou um momento que eu cansei, tive muitas decepções e eu não aceitava e saí, abandonei, né? Essa fase da minha vida, eu saí. E aí nessa transição de eu ter saído, aí falei, chega, acabou pra mim, né? Aí eu acabei com aquilo, não aceitava mais aquilo e resolvi seguir, né? Minha vida. E foi que eu fiz, gente. Eu mudei totalmente. Mudei de bairro, depois que veio o falecimento do meu pai, eu saí, fui para outro bairro, consegui me mudar e era tudo que eu queria, arrumar um emprego, me mudar. Depois desse acontecimento, eu me mudei de fato e as coisas mudou bastante. Quando eu abandonei tudo, eu falei, não, agora eu não vou mais fazer isso, vou seguir minha vida. E tá. Aí fui aí com o tempo, só que ficou aquelas marcas das crenças limitantes e tal. E foi quando eu conheci o Ho'oponopono em seguida, né? Com o tempo passando, de tudo que eu passei muita dificuldade. E pra mim foi uma experiência, como eu te falei, um crescimento, e aí vai. Aí conheci o Ho'oponopono e comecei a fazer, gente, eu confesso. E quando eu fazia, eu gostava de fazer falando, porque eu queria ouvir a minha voz. Gente, eu chorava, vinha lembranças do passado, eu chorava. E fazendo, todo dia eu fazia. Eu sempre gostava de fazer de manhãzinha, né? Que era um tempo que eu tava sozinha, que nem agora eu tô gravando o vídeo de manhã. E eu começava a falar, e eu começava a limpar, vinha lembranças, eu chorando. E vou falar pra você, pra mim foi um bálsamo, sabe? Foi uma cura assim, interior profunda e muito satisfatória, porque eu fui me libertando de muita crença, muita coisas que eu tive, que eu passei, que eu me libertei. E de fato, foi uma cura maravilhosa. Aí faltou o material, só que o material eu não tava vendo resultado, gente. Eu fazia, eu sou uma pessoa que é uma das curas que eu preciso, né? Uma pessoa assim que eu quero ver resultado, sabe? Sim, eu gosto de coisas assim que eu faço, eu vejo a diferença. Que nem o Ho'oponopono na área da minha vida emocional, eu vi a diferença, mas na minha área profissional eu não estava conseguindo ver isso. E com o tempo, aí eu parei. Quando eu tinha algum problema emocional, fazia Ho'oponopono. E aí fui. Mas aí eu tive outras experiências, fui aprendendo outras técnicas, fui fazendo. E assim, gente, gente, criança lá, né? Então, assim, com o tempo eu fui aprendendo, né? E assim, agora eu tô descobrindo uma técnica, eu tô fazendo, gente, eu tô experimentando tudo que me falam. E assim, gente, pelo conhecimento que eu tenho,
eu tenho uma experiência muito grande. Eu falo isso para as pessoas e as pessoas ficam encantadas quando eu falo. E eu vou passar essa experiência para vocês, mas deixa para o próximo vídeo. Sobre Deus, o Criador, né? Como eu falei para vocês que eu vim do meio religioso, eu era uma pessoa muito observadora e uma pessoa que, quando ia a fundo. Então, a minha comunicação com o divino, com o Criador, é tão intensa, sabe? Que não é porque eu sou melhor que você, é que você vem de mim, é de dentro de mim. E eu ainda tenho muito a aprender, a descobrir, né? Que eu ainda tenho umas fases, umas coisas assim que eu quero me libertar, né? E eu procuro esse conhecimento e eu vou achar e vou passar para vocês. Então, assim, eu tenho uma comunicação tão grande com o Criador que as coisas, assim, que eu aprendi, as coisas, as experiências que eu tive com ele foi tão tremenda dentro, mas eu vou falar pra você, eu acho que eu tive experiências tremendas com o Criador, mais fora de, do mundo religioso do que dentro. Quando eu saía, assim, eu tava lá, né? Mas quando eu saí, eu tive uma experiência incrível. Então, eu acho que isso que me fez ver que eu não precisava daquilo, que eu não precisava de estar debaixo de um templo para ter essa experiência com Deus, com o Criador. Uma das experiências foi que uma vez eu estava passando por uma situação muito grande, muito, acho que eu devo ter falado nos outros vídeos, e aí eu falei assim, Senhor, eu estava desesperada, eu queria achar uma solução para minha vida, um caminho a seguir, alguma coisa. E eu falei com ele, eu falei, o que eu faço, para onde eu vou, onde o Senhor quer que eu vá? E eu senti gente tão forte no meu coração, tão forte, que eu lembro o lugar, a hora, o local, eu lembro tudo. Eu tava dentro de um ônibus, passando por cima de viaduto, e ele falou assim pra mim assim, Adriana, aonde você estiver, eu estarei. Então não importa onde esteja, gente, aonde eu estiver, ele estará. E eu sei a mesma coisa pra você, às vezes você tá procurando um lugar pra seguir, não sei qual é o problema que você tá passando hoje, aonde você estiver, ele está com você. É que a gente não consegue ouvir a voz dele, não consegue sentir Deus com os problemas, com as situações, com o desespero. O desespero não nos ajuda a ouvir. A gente não consegue ouvir a voz do Criador pelo desespero. Então, quando a gente acalma, sabe, dá uma pausa. Sabe a oração? Quando você vai fazer uma oração, quando você estiver nesse tempo de oração, você ora, pede, fala o que você tiver que falar. Mas faz um minuto de silêncio, fica quieta, aquieta o teu coração, aquieta. E você vai começar a ouvir uma voz dentro de você, que Deus, ele não é o Criador, né, como você chama, não importa, sabe? Universo, Criador, Divino, não sei, dá um nome que você se sentir melhor. Então, quando você ouve a voz, ele não é um ser externo, ele é um ser interno, ele está em tudo, é conectado a tudo. Hoje eu entendo. Quando fala de energia, quando fala de, sabe, o todo, é isso, ele tá em todo lugar, ele tá dentro, a gente procura algo fora que está dentro, né? Ele não tá fora. Um dia eu, né, na minha experiência com Deus, eu olhando pro céu, falar, Senhor, falando com ele lá em cima. Gente, ele falou assim, por que você tá falando comigo lá em cima? Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô te ouvindo, não precisa falar comigo como se eu estivesse lá em cima, eu tô aqui. É isso, gente. Experiência com o Criador é isso. Você sentir a voz dele, você ouvir a voz dele dentro do seu coração, dentro de você, ele é dentro, ele é interno, sabe? Esse ser maravilhoso, essa centelha, não sei como, cada um fala de um jeito, né? Ele é interno, ele tá em tudo, ele é conectado a tudo, tudo. Então, assim, eu tenho essa experiência incrível, eu tenho muita história para contar e eu vou passar isso para vocês. Então, me segue aí, ativa os sininhos para as notificações e vocês vão ter essa experiência junto comigo e vai aprender junto comigo, porque eu também tô aprendendo. E eu sinto no meu coração que é isso que eu tenho que fazer, que eu tenho que passar isso para vocês, que eu sei que tem muita gente que às vezes não tá num templo religioso, só que sente aquela culpa, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar a Criador, eu preciso. Você não tem que buscar ele lá fora, ele tá aqui. Ele fala com você onde você estiver.
onde você estiver, se pode estar no fundo do poço, quem é que vai estar lá com você? Quando você está no fundo do poço? Não tem ninguém. Quem é que está lá? É Ele, é o Criador, é o Divino. Então você não busca algo externo lá fora, busca Ele aqui dentro. Ele te ouve, não vai nessa conversa que você tem que ir para algum lugar para buscar Ele, não. Ele está onde você estiver. Ele fala com você onde você... É só você ouvir. Eu consigo sentir essa voz. Não é todo dia não, mas tem dia que eu não consigo. Tem vezes que eu falo e não fala. Eu não ouço. Não sei, porque às vezes eu me desespero, não sei. Mas Ele fala. Dá essa oportunidade e vocês vão ver. Então a gente está aqui juntos para mais conhecimento, para mais a proximidade desse ser divino e aprendemos junto, né? Com cada experiência, cada técnica, não sei. Mas alguma coisa vai acontecer e eu vou passar para você, tá bom? Beijo, até a próxima.